Olá pessoal, boa tarde. Sou Anabel Rojas Carmona, sou mexicana, estudante de doutorado na Universidade Federal do Ceará em Saúde Pública. Boa tarde, eu sou Aaron Flores, sou mexicano também, sou seu esposo e também sou estudante, mas do curso de letras da UFC. Bom, México é um país menor que Brasil, mas é grande em comparação com os outros países do continente. Na região onde a gente morava lá, é uma região no interior, tem serra, o clima não é muito quente, a gente ficava longe do litoral. Aqui, acho que aqui todas as cidades importantes, ou a maioria das cidades importantes aqui no Brasil, estão no litoral. Lá no México não é assim. Não sei. Nossa região é mais fria, não é muito fria, mas é mais fria que o Ceará, por exemplo. E temos muita diversidade. No México tem muita diversidade pelas regiões assim naturais. Então temos serra, temos praias, temos floresta, temos deserto, sertão, eu não sei bem aí. Mas também temos grandes cidades e México é como 4 vezes menor que o Brasil, então aí as distâncias ficam bem, as cidades ficam muito perto umas de outras, então aí quando a gente pensa no Brasil, sempre pensa pelo menos 5 horas de cidade para cidade, talvez, e no México não é assim, às vezes... 2 horas, 2 horas, 1 hora, é muito perto uma cidade de outra. O processo foi interessante, foi emocionante, porque a gente ia começar os estudos, mas também um novo país, novas experiências. Então, aí a gente chegou bem pouquinho antes do Carnaval, do 2018, então a gente achava, vamos chegar bem no Carnaval. A gente curtiu desde o primeiro Carnaval, então isso ajudou muito, porque a gente começou a pensar no Brasil, é música, é festa. Então isso foi interessante, isso ajudou, acho que no processo de adaptação, porque a gente vem com muitas expectativas, mas também vem com também até que medo às vezes, porque a gente não sabe o que vai encontrar e tem coisas que não são muito fáceis, mas acho que pelo menos no nosso caso, que a gente vem juntos, ajudou muito, porque às vezes a gente chega e não sabe onde vai morar, o que vai comer, como a gente pede coisas, enfim, tudo. Então, é interessante porque a gente vem só com 2 malas, talvez. Em 2 malas tem que caber tua vida, né? Então, aí isso às vezes não é sempre fácil, porque às vezes a gente deixa coisas lá, que quando já fica aqui, nossa, se você se lembra que tinha tal coisa, sei lá. Mas acho que foi meio que assim, a chegada. Bom, para mim foi, ela falou para mim, eu ganhei uma bolsa para ir estudar para o Brasil. Tu quer vir? Bom, bora! E eu não sentia nada, até que a gente estava no avião e o avião estava decolando na cidade do México. Nossa, estou indo a morar a outro país, não sei a língua, não sei como é aquele país, não conheço ninguém naquela cidade. Então, isso foi, acho que um pouco, eu tive um pouquinho de medo, mas deu certo. E para mim foi importante que ela já falava um pouquinho de português. Eu não falava nada, quando a gente chegou aqui eu não falava nada. E aí ela era quem fazia tudo, não? Ela perguntava as coisas, ela fazia a tradução, ela fazia tudo. Eu
entendia tudo, mas às vezes quando eu falava a gente não me entendia. Então Sim. isso era muito, às vezes, frustrante. Sim, é muito frustrante. Não conhecer a língua é muito frustrante. E eu me lembro de uma ocasião que a gente se perdeu no centro da cidade, a gente não conhecia a cidade ainda e a gente tinha que vir para cá, para o Benfica, fazer algum trâmite dela, alguma coisa, e não sabíamos como chegar para cá. E aí ela perguntou para alguém, onde a gente pode pegar um táxi? Porque lá no México os táxis vão pela rua e você faz assim e chega o táxi, para o táxi, você pega um táxi. E aqui não, aqui os táxis têm um ponto específico. E então, a verdade, o menino que estava naquela loja, ele foi muito legal porque ele pediu para a gente um Uber, não? Ele explicou muitas coisas, acho que foi muito legal e isso foi bom. Acho que essa foi uma boa experiência. Sim. A gente achava que o Brasil todo tinha tudo que o Rio tem, sobretudo. Acho que tem uma cultura dominante projetada no exterior, que é a do Rio, basicamente. Então, samba, futebol, caipirinha e o que? Feijoada, talvez. Feijoada, mas praia sim, mas praia do Rio, aquela praia que é bem famosa, que é Botafogo, que é praia Iracema, Ipanema, praia de Ipanema. Então aquela imagem, o Cristo Redentor, todo sempre é o Rio. Então, como que a gente acha que todo o Brasil é assim, é litoral, mas não é assim. Quando a gente chega aqui em Fortaleza, a gente vê tudo plano, não tinha aquelas elevações, então assim como muito sol, muito sol, todo dia sol, então aí foi diferente, mas não tinha tanto futebol assim como a gente achava. Tinha outras coisas, tinha forró, por exemplo, a gente chegou no carnaval, forró, o que é o forró? Então, forró, e aquele triangulinho que fica aí bem característico e muito alegre, né? Então, forró, tinha... O sertanejo, as comidas também, acho que a tapioca, por exemplo, a gente não sabe que comem muita tapioca, gostam muito de tapioca aqui. Cuscuz. O cuscuz também, que a gente não sabe que come muito cá. Então, em geral, acho que no exterior a gente só se foca no que acontece, o que a gente faz no Rio, a cultura do Rio e o Ceará, toda a região nordeste que tem muita literatura, muita música, muitos cantores, quase a gente não conhece. Então acho isso que é interessante, a gente começou a conhecer outras comidas, outras palavras, também a fala e a gíria cearense, que é bem diferente também. Então isso acho que foi interessante, que a gente tinha ideia o que se projeta lá. Sim, o vixe, sempre quando, por exemplo, na escola, assim, meus colegas falavam, vixe, o que é o vixe? É como uma expressão de assombro, de surpreso. Então, bicho é assim, mas bicho ocupam para muita coisa. Então, quase que poderia falar em todo momento. Eu não sei outra. Aquela que tu perguntou para... Oxente. Oxente também. Ela pergunta, mas é oxente, mas por que escrevem com X? Não sei. Eu não sei, é assim. É assim. Né? É assim. Então, acho que isso é... Oxente. Sim, também as expressões que estão ligadas para a religião, acho, nossa, ou graças a Deus, que é muito comum, por exemplo, se Deus quiser, que é muito comum, que fala cotidiana e que, por exemplo, no México não temos tão incorporado assim, né? Eu acho que nas comidas foi difícil. A comida para nós, os mexicanos, a comida é muito importante. A gente tem
muita variedade na comida. Muito e tempero. comem muito tempero e a pimenta, não? Aqui tem pimentas aqui no Brasil, mas não são como as pimentas mexicanas. A verdade, para nós são pimentas doces, fracas, né? Então a gente procura uma pimenta mais forte e isso é difícil. E a outra coisa que é muito importante na nossa comida é o milho. A gente come as tortilhas, que são milho, e aqui vocês comem aqui no Brasil o milho, mas é diferente. Comem o milho verde, ou comem a canjica, ou o mugunzá, né? Mas a gente come de outro jeito e temos muita variedade de milho no México, então acho que isso é uma parte difícil como mexicano. Eu acho que demorar fora do México, para qualquer mexicano isso. Embora a gente trouxe uma mala só de comida. De comida. Ou seja, isso acho que é um ponto para considerar para os mexicanos que vão para o exterior. Sim. Porque a verdade tem coisas que a gente não encontra. Então, muitas questões ficaram assim meio que bem, passam, porque a gente trouxe pimentas secas, trouxe alguma farinha para fazer tortilhas e também a gente com os produtos brasileiros a gente foi adaptando. Por exemplo, até agora a gente usa o fubá para fazer tamales. Que a gente chama de tamales, que é como tipo uma pamonha. Tipo pamonha. Então a gente usa o milho de canjica para fazer um pozole. Então a gente aprendeu, a verdade. Estando fora e olhando que aqui no Brasil tem, a gente foi adaptando nossas comidas. Então isso ajudou. Foi legal também, porque a gente vai descobrindo que às vezes não usamos igual, mas eu acho que somos como primos, como sociedades primas, eu não sei como dizer, porque muito próximas. Somos muito próximas. Muitas questões do Brasil são parecidas no México. Quando a gente chegou, a gente tinha uma semana na cidade e aí fomos para uma convivência com uma reunião com outros alunos, outros estudantes. E no México a gente come umas doces que a gente chama de paletas, é como um picolé pequeno, mas tem pimenta. E para a gente não é muito apimentado, porque as crianças comem essas doces. E a gente deu para eles eram do Haiti e eles acho que ficaram bravos, acho que eles não gostaram. Por que vocês nos dão isso? Tem pimenta, é muito forte. Mas damos para as crianças no México. Vocês querem matar as crianças, por que fazem isso? Não, então acho que isso é uma coisa que como mexicanos temos que às vezes levar em conta, não? A pimenta sempre com outras pessoas de outros países é tranquilo, não? Tem pimenta isso, sim. Sim, a vida no México temos uma relação bem importante com a morte todo o tempo, mas a gente celebra o dia 31 de outubro e 1º de novembro e 2 de novembro a Festa dos Mortos. Aqui no Brasil e acho que em outros países conheceram essa festividade pelo filme A Vida é uma Festa. E eu acho que é uma interessante tradução do nome, porque até pela linguagem no México chama de coco. Se aqui a gente, se não pronuncia bem, talvez poderia entender-se errado. Então, a vida é uma festa, sim, e tem toda uma história, acho que é uma animação, mas tem uma história muito legal, tem desenhos muito interessantes. E sim, a gente tem é uma festa mesmo, a gente procura fazer tudo, comidas, procura fazer um altar e faz muitas celebrações para receber a nossos mortos. Ou seja, a gente espera, a gente aguarda aquele dia porque nossos mortos, nossos familiares, amigos que morreram já, eles vêm nesses dias e a gente
convive aquele dia, é tranquilo, é uma festa, a gente está junto, então a gente aguarda essas datas, a gente se prepara, vai depender de lugar para lugar, mas a gente se prepara muito para esses dias, comprar tudo que o morto, que o defunto desfrutava, mas também a gente curte e comparte, partilha, divide com a família. Sim, eu acho que às vezes até os brasileiros podem pensar que nós não temos muito respeito pela morte, porque a verdade a gente brinca muito com a ideia da morte no México. E esses dias, o Dia dos Mortos, é um dia que é uma festa. Então, e eu acho que a relação do Brasil com a morte é mais de respeito, não? Assim, então, mas a gente fez a ofrenda mexicana, que nós chamamos ofrenda mexicana. Aqui no Brasil a gente trouxe algumas telas. Eu aprendi a fazer pão. A gente faz um pão especial para aquela ofrenda. Eu aprendi a fazer pão, ela me ensinou e nós fizemos esses pães para, acho que foram 2 anos, conseguimos fazer a ofrenda e acho que foi bom. E às vezes a gente pergunta, mas vocês ficam tristes ou ficam contentes pelos mortos? As duas questões, porque é assim, a gente tem saudade dos mortos, mas ficamos contentes. E se, por exemplo, com os vivos a gente tira uma piada, Sim. sei lá, com os mortos também. E a gente canta a morte, a gente faz piada da morte. Então, é assim, essa é a relação e é natural, é normal. Ninguém tem medo disso. Quando, por exemplo, eu me lembro daquele filme que tem, e eu também chorei muito, porque minha bisavó fazia isso. Ela me chamava, e não só a mim, também meus irmãos, assim, de vocês venham, porque quando eu morrer, vocês vão colocar aqui o altar e vocês têm que fazer assim, têm que fazer lá. Então, a gente vai aprendendo. Aqui a gente teve muita saudade dos olores, porque não se é as cores, mas também é o olor, que é bem particular. Então, é como quando a gente coloca o altar, é como se a avó, a bisavó, quem tivesse morto, ela chega, está lá. Então, é isso. Então, a gente brinca, mas também é sério, ou seja, não é só brincar, é sério também, né? Sim, a gente usa lá uma flor específica para o Dia dos Mortos e acho que é essa que tem um cheiro bem importante. E é o cheiro que você reconhece, você percebe o cheiro e é a flor do Dia dos Mortos. Cempasúchil, a flor do Dia dos Mortos. Bom, agora que a gente vai voltar para México, primeiro acho que eu vou ter muita saudade da praia. A verdade, eu gosto muito de morar numa cidade no litoral e ter a praia, ir para... Agora com a pandemia não dá para ir tanto, né? Mas quando não tínhamos pandemia era ir para a praia, caminhar, o pôr do sol, era muito legal. Acho que também pelo clima, como aqui a cidade é muito quente, as roupas são mais folgadas, né? Que lá no México. E eu gosto muito disso, gosto muito das roupas folgadas, assim. E os horários para a alimentação, acho que essa foi uma coisa difícil de se adaptar e agora tem que se adaptar de novo para os horários mexicanos, porque aqui os horários para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, são 2 horas antes que no México, não? Então, agora, às 12 horas, eu tenho fome. E no México ainda não é horário para comer, não? O horário para o almoço no México são às 14 horas, às 2 da tarde. Então, agora tenho que fazer essa troca mais uma vez. Sim, o clima também, porque
aqui a gente não se preocupa muito na questão de vou ter frio, então a gente carrega com coisas para assim ficar bem. Aqui é bem mais tranquila essa parte. Assim tem a chuva, então a gente não sente frio, então acho que vou ter saudade disso. Vou ter saudade de comer cuscuz, então o cuscuz é muito legal. Tapioca com muito. queijo coalho e sim, goiabada. Goiabada, sim. Então, ou aqueles queijos que ficam assim assados, queijo assado. Assim também. Então, isso a gente vai ter saudade. Também o café toda hora, ou seja, isso é muito legal, que agora também pela pandemia não tanto, mas muitas vezes assim a gente ia fazer um trâmite, sei lá, uma oficina, um escritório, então a gente chegava e tinha cafezinho, então a gente pegava cafezinho, sei. Mas agora não, e lá no México isso também não é muito assim não, então acho que e o café aqui é pequeno, vocês costumam beber o café pequeno, lá no México a verdade a gente bebe o café, mas o café é mais fraco no México, com mais água, então, e aqui é forte, o café tem um sabor e um cheiro forte, acho que agora vou ter que acostumar ao café mexicano que é bem fraco. É bem mais fraco, sim. Sim, eu acho que eu gostaria de não esquecer que é necessário no México termos uma educação universitária gratuita, como aqui. Eu acho que isso o Brasil conseguiu e acho que no México temos que conseguir educação gratuita para todos. Restaurante universitário também, que não temos no México, restaurante universitário para todos. E eu acho que também eu gostaria de ver um sistema de seleção para as universidades como o ENEM que tem aqui, porque é um sistema que dá muitas oportunidades a muitas pessoas. Lá no México você só pode fazer o exame para só uma universidade e aqui você faz o ENEM e pode concursar para qualquer universidade e isso é muito, muito bom. E o sistema de cotas raciais e de cotas sociais acho que também é bem importante. No México também temos problemas raciais que não são às vezes tão falados e acho que é importante que no México comecemos a falar dessas coisas, falando da educação. Também eu gostaria de não esquecer sempre mirar mais para o sul. O sul, não só o Brasil, também outros países que temos na América toda, às vezes no México e em muitos lugares ficamos só mirando norte global, norte econômico, só eurocentrismo e acho que temos muitas experiências que a gente pode resgatar, a multiculturalidade, outras experiências que foram sucedidas, então acho que isso, não esquecer que a gente é bem mais parecida para o sul que para o norte, e isso eu acho que é importante. Primeiro, eu gostaria de voltar pronto. A verdade, eu acho que ainda temos muito que conhecer do Brasil. A gente conheceu algumas cidades, mas nem todas as regiões do Brasil. Eu gostaria de conhecer a Amazônia e muitas outras regiões diferentes do Brasil. Também eu desejo que o Brasil saia da situação política difícil que está vivenciando agora. Né? Tomara que tudo dê certo com o Brasil, acho que vai dar certo e eu desejo que tenha vacinas para todos aqui no Brasil também. E aí, Anabel, você aprendeu português aqui em Brasil com quem? Sim, com o Nonato. Eu acho que é muito legal, um professor muito legal. Acho que sua flexibilidade e seu acolhimento com os estudantes fazem que a gente pegue confiança para falar, para errar, tentando aprender sua língua. Então, muito obrigada por tudo.
professor Nonato, é verdade. Eu não falava nada de português quando eu cheguei na cidade e foi graças a você que eu aprendi, comecei a falar aos poucos. A verdade foi 2, 3 semanas e eu estava começando a falar aqui. Então acho que as classes foram muito legais. Obrigado. Obrigado a vocês.